Olá, você ligado aqui no canal Notícias da Hora, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós iremos falar sobre mais uma boa notícia, uma vitória que vem da Justiça para você que é segurado do INSS e busca informações sobre a revisão. É isso mesmo. O INSS perdeu mais uma e a gente vai explicar tudo sobre a decisão dos ministros do STJ que pode favorecer você aí do outro lado. Bora conhecer um pouquinho mais sobre os seus direitos? Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe, passando conhecimento. Ministros do STJ decidiram que retroativos são de até 5 anos antes da data da ação individual. O STF definiu as regras para pagar atrasados de revisões do INSS. A primeira sessão do STJ decidiu que os atrasados de quem pede a revisão na Justiça são de até 5 anos do início da ação individual no Judiciário. A decisão foi tomada em julgamento no último dia 23, que debateu o tema 1005. A maioria dos magistrados acompanhou a tese da ministra Suzete Magalhães, relatora da ação que trata sobre o valor retroativo a ser pago ao segurado que vai à Justiça contra o Instituto Nacional do Seguro Social. A questão em debate era se os atrasados devem contar da data do pedido individual ou dos valores que consideram a ação civil pública que foi determinado uma correção. O pagamento dessa revisão foi determinado pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e a decisão já tinha saído lá atrás, mas foi corrigida agora. Ela foi paga no posto pelo INSS, mas aposentados que ficaram de fora tiveram que buscar a justiça para garantir o seu direito. Os defensores dos segurados pediam que a contagem valesse 5 anos antes da ação civil pública de 2011. Com isso, os aposentados prejudicados teriam atrasados a partir de 2006. Para a ministra Suzete, no entanto, o que vale como marco na contagem do dinheiro retroativo é a ação individual. O autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, disse ela no julgamento. Para o advogado João Badari, que representou o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, a contagem do valor retroativo deveria ser a partir da ação coletiva, já que esse foi o posicionamento do INSS, também na chamada revisão lá atrás do artigo 29, cujos efeitos retroagem a 2010. Para a advogada Gisele, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, lembrou aos ministros que o segurado só foi à justiça em ação individual em busca do seu direito, porque o INSS não cumpriu o que determinou lá atrás o STF, ou seja, não pagou a revisão no posto a todos que teriam sido prejudicados. O segurado só continuou entrando com ações porque o INSS deixou e ainda continuou deixando de cumprir várias pagamentos a pessoas, e a implementação de uma grana que também é considerada a revisão do teto da emenda, aí no caso 20 e 41 na via administrativa, disse ela. A procuradora federal Ana Carolina Pires Bezerra de Carvalho, que defendeu o INSS, alegou que os ministros decidem a favor dos segurados as ações de julgamento do STJ que datam de 2016 e 2017 e teriam atrasados de 10 a 11 anos para receber. Se o segurado optou por seguir com uma ação individual, ele deve assumir a sorte de sua ação por todos os efeitos. Não há um dispositivo legal que admita a extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva exclusivamente para o fim de pagamento de valores atrasados na ação individual, afirmou a procuradora que defende o INSS. Com a decisão, todos os processos do tipo que estavam parados podem voltar a andar. No entanto, pode ser que haja um recurso agora no STF e alguns segurados tenham de esperar ainda mais para receber a grana a que tem direito. Se você, no caso, for buscar a justiça, se você não sabe o direito de quem tem essa grana para receber,
preste atenção no direito de quem foi à justiça. O STJ definiu em julgamento que a partir do dia 23, que nesse caso, a partir de quando deve constar os atrasados de quem pede a revisão agora do teto, na justiça, a regra determinada pelo Tribunal Superior vale apenas as ações individuais de quem buscou o judiciário para ter direito. A revisão agora vai beneficiar. Os benefícios aí relacionados a esse processo foram concedidos entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 2003 e podem ter direito à revisão também do teto. A regra vale para as aposentadorias e pensões caso o benefício tenha sido limitado ao teto daquela época. O motivo da revisão é que, em 1998 e em 2003, as emendas 20 e 41 que mudaram a Constituição aumentaram o teto previdenciário acima da inflação. O INSS, porém, não elevou essa renda de quem já tinha se aposentado com a remuneração limitada apenas ao teto. A ação civil pública definiu o direito. Uma ação civil pública de 2011, que ainda não foi acatada pelo INSS, definiu o direito à correção dos valores a todos os segurados que recebiam um benefício com erro. A correção foi paga de forma administrativa direto no INSS para quem se aposentou entre 5 de abril de 91 a 31 de dezembro de 2003. Quem ficou de fora foi a Justiça. No entanto, muitos segurados podem ter ficado de fora por novo erro do Instituto na hora de fazer a correção. O segurado que ficou de fora da revisão paga no posto e julgava ter direito, precisou ir até a Justiça para conseguir receber a renda. Havia, no entanto, uma discussão sobre a partir de quando deveria ser pagos atrasados. Se contava a partir da ação civil pública, da revisão do teto, ou se a partir da data do processo individual. O STJ definiu que os atrasados da revisão do teto de quem entrou com a ação individual na Justiça estão limitados a partir de agora aos 5 anos antes da data inicial do processo do segurado. Esse é mais um recurso repetitivo. A regra definida pelo Tribunal Superior vale para todas as ações do tipo no país. Os processos a partir de agora vão voltar a andar. Com a ação tomada pelo STJ, os processos que estavam parados podem voltar a andar. A decisão de dar a sentença ou não vai, nesse caso aí, vai depender a partir de agora de cada juiz. O caso deverá também poder, nesse caso, ser analisado pelo STF. Aí sim, mais uma novela que os segurados vão precisar encarar. O que dizem quem é a favor dos aposentados? Que o próprio INSS reconhece nessa e outras revisões pagas nos postos o direito de receber os atrasados contados até 5 anos antes da data da ação civil pública. Que os segurados só vão à justiça com ações individuais porque o INSS deixa de reconhecer essa situação administrativamente. O que dizem quem é contra? Se a justiça optar por pagar o valor desde os 5 anos antes da ação civil pública, o cálculo dos retroativos deverá ser feito a partir de 2006. Se o segurado optou por seguir com sua ação individual, ele deve assumir a sorte de uma ação para todos os efeitos. A fonte da matéria de hoje, STJ, julgamento do tema 1005, PGF, Procuradoria-Geral Federal, advogados João Badari, da ABL Advogados, Gisele, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e Adriane Bramante, também presidente do IBDP. Se você tem alguma dúvida, fica ligado. Nesse final de semana, se a internet deixar, a gente vai estar aqui ao vivo para fazer uma live apenas falando de atrasados, explicando e tirando as dúvidas de vocês. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para passar conhecimento e informação para quem precisa. Eu fico por aqui, agradeço seu carinho, daqui a pouco eu volto, vem junto.